Nesta manhã gostaria de levar-vos a contemplar novamente a cruz do Calvário, aquilo que aconteceu ali, e de uma forma muito específica, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse quando foi colocado na cruz do Calvário. Nas últimas Páscoas nós temos lidado com estas frases incríveis, maravilhosas, que são um rasgo do caráter do Senhor Jesus Cristo, quando ele menciona alguma coisa a alguém ali na cruz. Há 2 Páscoas atrás, nós contemplamos a Páscoa como um anúncio do perdão de Deus para conosco. No ano passado, olhamos para a Páscoa como um anúncio deste grande favor de Deus para conosco e de uma forma muito específica, como este anúncio está disponível a todo tipo de pessoas, sejam elas quem forem. Hoje, o título para a nossa mensagem é este: a Páscoa como um anúncio do cuidado de Deus sobre os seus. O anúncio do cuidado de Deus sobre os seus. O texto que gostaria de ler convosco está em João, Evangelho de João, capítulo 19, e vamos ler desde o versículo 17 até o versículo 27. João 19, versículos 17 até o versículo 27. E vamos mais uma vez até à cruz e ouvir palavras profundas do Senhor Jesus e o seu impacto ou implicações para nós, seu povo. Diz assim então o texto, versículo 17 de João 19. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar. Senhor, te rogamos nesta manhã o teu favor em iluminar os corações e as mentes, para que possamos, mais uma vez, Senhor, ver as maravilhas da tua palavra e ver de uma forma muito específica o nosso maravilhoso Salvador ali na cruz, a tomar o nosso lugar, a carregar as nossas misérias, a sofrer a ira que era para nós, e ao mesmo tempo em que fazia esta obra incrível em nosso favor, a atender às necessidades da sua mãe. Senhor, queremos olhar para este momento, para estas últimas palavras e considerar, Senhor, à luz da tua palavra, segundo a direção do teu Santo Espírito, as verdades que precisamos de ouvir e colocar em prática nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te rogo, santifica o teu povo nesta manhã, à medida que estudamos, consideramos, analisamos isto. E também, Senhor, derrama o teu favor, a tua misericórdia, para com algum pecador nesta manhã, que ainda está perdido nos seus pecados, que ainda está debaixo da tua ira e que está rumo à condenação eterna. Senhor, que esta manhã ele possa ser
livrado, libertado por meio do Senhor Jesus e da sua obra na cruz do Calvário. Assim nós oramos, no nome do Senhor. Amém. Há mais ou menos 10 anos atrás, surgiu um vídeo no YouTube, na altura, que se tornou viral e que foi partilhado nas redes sociais da altura. E era um vídeo que de alguma forma tentava sensibilizar os filhos em relação aos seus pais. Este era o vídeo de um homem que estava sentado no jardim da sua casa, juntamente com o seu filho. O seu filho lia o jornal enquanto ele olhava para o horizonte, meio perdido, talvez pela sua idade um pouco demente. Quando de repente ele viu um pombo pousar num arbusto. Então ele perguntou ao seu filho: "O que é aquilo?" E o seu filho parou de ler o jornal, olhou para o pombo e respondeu ao seu pai: É um pássaro." E rapidamente continuou a ler o seu jornal. Passou uns 5 segundos e o seu pai voltou a repetir a mesma pergunta: "O que é aquilo?" E o seu filho, um pouco irritado, enfadado, respondeu: "Já te disse, pai, é um pássaro." E voltou outra vez a ler o jornal e moveu o jornal de tal forma que o espantou o pombo. E ele foi embora, na esperança que o seu pai não voltasse a perguntar a mesma coisa. Quando de repente um pardal pousou numa pedra também do jardim. E rapidamente o pai perguntou: "O que é aquilo?" E o seu filho respondeu, irritado: "Pai, eu já disse que é um pássaro. É um pássaro. Pássaro." E voltou outra vez ao seu jornal, irritado, à espera que o seu pai voltasse a fazer a mesma pergunta, e assim foi. O pai perguntou: "O que é aquilo?" Então, irritado, fechou o jornal e disse: "Pai, não consegues entender? Eu já disse que é um pássaro. Quantas vezes tenho que repetir? É um pássaro. Não consegues entender?" Então o pai levantou-se do seu banco e começou a dirigir-se para dentro da sua casa. E o filho perguntou: "Aonde vais?" E o pai estendeu a mão para que ele esperasse. Então ele foi, e talvez no vídeo pensávamos que ele não iria voltar, quando ele voltou com um caderno na mão. E sentou-se outra vez. E começou a folhear este caderno e parou numa página específica e passou este caderno ao seu filho. E o filho pegou no caderno e começou a ler para si, quando o pai lhe disse: "Lê em voz alta." Então estas foram as palavras que ele leu. "Hoje o meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou à nossa frente. O meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo e eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. A cada resposta que lhe dei à mesma pergunta, dei-lhe um abraço, de novo e de novo, sem ficar zangado, sentindo afeto pelo meu pequeno e ingênuo filho." Depois de ler isto, o filho deixa cair os braços, o rosto descaído e medita por uns segundos, até que abraça o pai sem dizer palavra alguma, mas mostrando arrependimento pela sua atitude para com seu pai. Este vídeo foi feito na altura para sensibilizar filhos para que cuidem dos seus pais idosos, para que não os abandonem. Então fui pesquisar como é que está a nossa situação nos nossos dias em relação aos nossos pais, em relação aos idosos. E encontrei este estudo e esta notícia na RTP. O último estudo da Organização Internacional de Trabalho, datado de 2015, diz que Portugal está entre os países da Europa que mais abandonam os idosos. Também a Organização Mundial da Saúde coloca Portugal entre os 5 piores países da Europa a tratar de idosos. Todos os anos, dezenas de idosos são abandonados nos hospitais portugueses. Em alguns casos, os idosos são literalmente largados à porta dos hospitais. Esquecidos, abandonados ou apenas sozinhos. São os chamados casos sociais. São pessoas que acabam por ficar internadas em hospitais, até mesmo sem razões clínicas. A pior época é, sem dúvida, o Natal e as férias. A altura em que muitos idosos são deixados ao abandono,
à porta dos hospitais e até mesmo inscritos com moradas ou telefones falsos. Agora, este é um problema nacional, sem dúvidas, porque a nossa população é cada vez mais envelhecida, mas é também um problema mundial. Não é só um problema aqui. Aliás, nós estamos a viver uma cultura a que chamamos cultura de morte. Bebés são desvalorizados nos nossos dias. Não sei se sabem, mas o lugar mais perigoso para um bebê, em pleno século XXI, é o ventre da sua mãe. Ao mesmo tempo em que vivemos uma cultura de morte com bebés, vivemos também uma cultura de morte com idosos. Além dos números altos de abandono, nós temos uma doutrinação, uma promoção, um incentivo à eutanásia ou morte chamada de medicamente assistida, um eufemismo para o suicídio de idosos. O que assistimos hoje é que os idosos, tal como os bebés, são um estorvo, um problema para a felicidade dos filhos e um problema que precisa de ser resolvido rápido. Bem, perto da cruz, onde Jesus está desfigurado, cheio de dor, pendurado, estava Maria, a sua mãe. Sim, aquela que recebeu o anúncio que iria dar à luz o Filho do Altíssimo, que teve de sofrer os ataques à sua reputação por ficar grávida, aquela que não tinha um lugar adequado para que o seu filho nascesse, que teve que fugir para o Egito porque Herodes procurava matar o seu filho. Sim, esta era a mãe que sofreu todas aquelas dores iniciais e agora está ali a ver o seu inocente filho desprezado, espancado e cuspido pelos homens. Se as dores foram grandes no início, agora, na cruz do Calvário, elas são inimagináveis. Este era o filho que ela criou, amamentou, ajudou a dar os primeiros passos, que ensinou a lei, que ajudou o seu filho a decorar versículos e histórias do Antigo Testamento. Este era o filho que ela viu José levar em idade apropriada para o trabalho, para que aprendesse a ser um carpinteiro. Ali estão os dois, Jesus pendurado e ela junto a ele. Sem dúvidas, uma cena que mostra a profundidade do relacionamento entre uma mãe e um filho. Esta semana, tristemente e tragicamente, fui até um funeral de uma parente que tinha acabado de perder o seu bebê de 8 meses com um AVC. E eu vi a dor desta minha prima, a dor insuportável de ter de enterrar o seu pequeno bebê. Sabem, não tenho dúvidas que essa mesma dor que assisti era a dor de Maria, junto à cruz, onde o seu filho estava pendurado. Bem, ali, naquele momento, Jesus pronuncia estas palavras de cuidado, de provisão para com a sua mãe, em que ela ficasse com alguém que pudesse protegê-la e cuidar dela. São palavras de afeto. Por isso, nesta manhã, esta é a nossa proposta. Considerações nas palavras de afeto do Filho de Deus. Considerações nas palavras de afeto do Filho de Deus. Novamente o texto. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Agora relembro que estas não foram as primeiras palavras do Senhor Jesus quando estava pendurado na cruz do Calvário. Na verdade, esta é a terceira afirmação do Senhor Jesus ali naquela cruz. A primeira, que vimos há 2 anos atrás, foi a seguinte e foi espantosa. Disse: contudo, Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uau! Nesta primeira afirmação de Jesus, nós vimos 4 razões pelas quais não só a multidão que estava no monte a assistir a esta crucificação precisava de ser perdoada, mas também todos nós, em todas as eras, precisamos de ser perdoados. Existem pelo menos 4 razões pelas quais precisamos de perdão.
Bem, em primeiro lugar, porque tanto eu como tu precisamos de ser perdoados porque somos transgressores. Transgredimos a lei de Deus. Nós nascemos em pecado, diz o salmista, somos por natureza pecadores e as nossas obras irão evidenciar a nossa natureza, irão evidenciar a nossa condição. Somos pecadores, transgressores, e por causa da nossa transgressão nós estamos separados de Deus. Aliás, quando Jesus pronuncia estas palavras, praticamente como uma oração em favor dos perdidos, ele está a cumprir uma profecia. O Isaías 53, o profeta disse que o filho, o servo de Jeová, iria orar, iria interceder pelos transgressores. E é isso que ele está fazendo na cruz do Calvário. Jesus não está hoje a orar pelos perdidos. Foi ali na cruz do Calvário que ele orou pelos perdidos, orou pelos transgressores, por mim e por ti, para que fôssemos perdoados. E essa é a nossa condição. Temos falhado com a lei de Deus. Eu e tu sabemos isso. Não há escape para nenhum de nós. Eu e tu sabemos no nosso consciente, sabemos claramente que todos os dias temos falhado com as exigências, com as demandas de Deus para conosco. Mas em segundo lugar, precisamos de ser perdoados porque o nosso pecado é enorme. É enorme. Nós pecamos contra o Deus Santo, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós pecamos contra o Deus eterno e infinito, de valor eterno e infinito. Significa que o meu pecado e o teu pecado são de valores eternos e infinitos. É por isso que tu não podes fazer nada pelo teu pecado. É por isso que tu não podes resolver o teu pecado. Tu precisas de alguém que seja eterno e infinito, que resolva o teu pecado. E por isso, o teu pecado é enorme. Mas em terceiro lugar, precisas de ser perdoado porque é a tua maior necessidade. Hoje, quando ligas a televisão, os jornais dão conta que a maior necessidade em Portugal é trabalho, é conseguir casa, é conseguir talvez um melhor governo do que temos, é paz mundial e todas essas coisas. Mas as Escrituras, Deus clama que a maior necessidade do homem é ser perdoado por Ele. Todo o homem transgressor está debaixo da ira de Deus e está a segundos de cair no inferno. Todo o homem está a poucos minutos de comparecer diante do tribunal de Deus. E nesse dia, toda a tua vida estará exposta. Todos os teus pecados públicos e todos os teus pecados privados estarão diante de Deus. E tu precisas de ser perdoado por tudo isso. Deus tem um livro chamado Livro das Obras, onde todas as tuas obras, todas as tuas palavras, todos os teus pensamentos estão registados. E nesse dia serás julgado sem sombra de dúvidas. A não ser que tenhas sido perdoado por aquele que está pendurado na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Por isso é a tua maior necessidade. É urgente. É agora. É hoje. Mas em quarto lugar, precisas de ser perdoado porque Deus já demonstrou o seu amor. Deus já fez tudo. Não há mais nada a fazer. Deus já completou a sua obra. Deus já entregou o seu Filho. Deus já provou o seu amor, em que o seu Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O único ato pelo qual eu e tu precisamos de ser salvos já foi feito na cruz do Calvário. Tu não podes fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada. Esta igreja não pode fazer mais nada por ti, a não ser anunciar-te aquilo que já foi feito, em que Deus entregou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer no teu lugar, numa cruz, pagar o preço pelos teus pecados, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. E é esta obra incrível, feita pela única pessoa que podia ter feito, o Senhor Jesus Cristo, que tu e eu podemos ser perdoados. Isto nós vimos há 2 anos atrás. No ano passado,
nós vimos a segunda afirmação do Senhor Jesus. Notem, Lucas 23, 42 a 43, está na tela, podem ler estas palavras incríveis e espantosas do Senhor Jesus, ditas ou pronunciadas a um dos ladrões, talvez a pessoa mais improvável. Diz o texto, e acrescentou, isto o ladrão a falar: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabem, quando Jesus pronuncia isto, ele responde à grande pergunta. Esta foi uma das perguntas das minhas filhas há uns dias atrás na mesa, uma dessas perguntas que nós queremos que os nossos filhos nos perguntem. Pai, mãe, como é que podemos ir para o céu? Como é que podemos ir para o paraíso? Como é que podemos entrar naquele lugar? Bem, o Senhor Jesus, com esta afirmação, ou nesta história, nesta cena, responde a esta grande questão. Como é que alguém pode entrar no paraíso? Bem, em primeiro lugar, precisas de reconhecer a tua condição. Precisas de reconhecer a tua condição. O Senhor Jesus veio para salvar os doentes, os necessitados, aqueles que percebem que são pecadores, aqueles que reconhecem que têm transgredido contra Deus, aqueles que sabem no seu coração, que estão convencidos pelo Espírito Santo de que têm pecado contra Deus. São esses que podem, ou que estão nos primeiros passos de entrar no paraíso. Precisas de reconhecer que essa é a tua condição, que és um pecador. A Bíblia é muito clara sobre isto. Não há um justo, nenhum sequer nesta sala. Todos pecaram e por causa do pecado estão separados de Deus, estão destituídos da sua glória. Ninguém pode entrar no paraíso manchado com o pecado. É impossível pecadores penetrarem no paraíso. É necessário resolver esse problema. É necessário destruir essa condição. Em segundo lugar, precisas de reconhecer a tua incapacidade. Estas palavras foram ditas pelo ladrão na cruz. Ele está ali, pendurado, ao lado do Salvador. Ele já não pode descer da cruz e ir ao templo fazer um sacrifício pelos seus pecados. Ele já não pode vir à igreja. Ele já não pode fazer obra nenhuma. Ele já não pode cumprir nada das exigências da lei. Ele é completamente inútil. E essa é a condição do Mário e essa é a condição de todos nesta sala. Nós somos incapazes de resolver o nosso problema. Inúteis, diz as Escrituras. Todos se fizeram a uma inúteis. Em terceiro lugar, isto é o que precisas de fazer, de te arrepender. Arrepende-te do teu pecado, da tua transgressão contra Deus, do que tens feito contra Ele. E tem fé em Jesus Cristo. Na sua pessoa, Ele é o Filho de Deus, santo, perfeito, sem mancha, sem defeito, pendurado na cruz, a sofreres no teu lugar, a morreres por ti. Coloca a tua fé nele, naquele que foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Confia somente nele. E uma vez que confias nele, diz as Escrituras, Deus promete, serás salvo. Serás reconciliado com Deus. Serás perdoado. Poderás entrar no paraíso. Hoje vamos olhar para estas palavras de afeto do Senhor Jesus para com a sua mãe. E em primeiro lugar, estas palavras de afeto se deram como cumprimento de uma profecia. Estas palavras de afeto se deram como cumprimento de uma profecia. De acordo com a história da vida de Jesus, quando este apenas tinha 33 dias de vida, estes eram os dias da purificação, os seus pais levaram o Senhor Jesus até ao templo. E para isto vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, e vamos ler esta história e ver como neste momento surge alguém muito importante para deixar umas palavras muito importantes a Maria. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22 até ao 35. Diz assim o texto:
Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Parem aqui um pouco. Quando nós colocamos uma proposta ou um título para esta mensagem, lembro que a Páscoa é o anúncio do cuidado de Deus sobre os seus. E notem como Simeão está a dizer exatamente o mesmo. Que o que ele tem nos braços, o que ele tem no colo, é a consolação, a esperança, a luz, a provisão de Deus para nós, gentios, e para Israel. É o que nós precisamos. Bem, o texto continua e diz o versículo 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado para ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E de repente surge algo no texto. Provavelmente na tua Bíblia isto está assinalado. Um parênteses. E sabes porquê que aparece um parênteses nesse texto? Porque no momento em que Simeão está a dizer isto publicamente a Maria, ele aproxima-se do ouvido de Maria para dizer algo extremamente importante. Ele diz o seguinte: também uma espada traspassará a tua própria alma. E então ele volta e continua para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sabem, alguns, quando leem esta profecia de Simeão, acreditam que este trespassar do coração ou trespassar a alma de Maria é aquilo que iria acontecer durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. A rejeição que ele iria sofrer por parte dos líderes, das autoridades, daqueles que estavam a dirigir a nação, até mesmo do povo, de como muitas vezes iriam negar, não iriam aceitar a sua mensagem. Mas sabem, eu não acredito que isso seja o problema. É certo que isso causou tristeza a Maria. É certo que ela esperava uma outra atitude de Israel diante do Messias, diante do Salvador, diante do Filho de Deus. Mas não foi essa a razão culminante que levou a que uma espada trespassasse o seu coração ou a sua alma. O que o profeta está a dizer a Maria é o que está a acontecer na cruz do Calvário, ali. Ela diante da cruz e o seu filho ali pendurado. Esta é a espada que iria trespassar a alma daquela mulher. Era a dor de um estado tão inconcebível como a condenação à morte do seu filho inocente. Aliás, a isto junta-se ainda o espetáculo tremendo de um corpo cruelmente espancado, coroado de espinhos e crucificado entre 2 ladrões. Ela estava ali, ela via o desprezo e a zombaria para com o seu filho. Aqui vemos exposto o coração de uma mãe. É a mãe do crucificado. Aquele que agora está ali na cruz é o seu filho. Lembrem-se, Maria foi a primeira a beijar a fronte de Jesus. E agora esta fronte está com uma coroa de espinhos.
Foi ela que guiou aquelas mãos e aqueles pés nos seus primeiros movimentos de criança, para agora ver essas mãos e esses pés trespassados por pregos de aço. Nenhuma mãe sofreu como Maria sofreu. Aliás, ela está ali junto à cruz e ela vê que Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, esquecido pelos seus amigos, desprezado pela sua nação. Só está ela ali e o discípulo amado. Aliás, a atitude de Maria produz ou é de grande admiração para mim e para ti. Porque nós não vemos naquele momento uma demonstração de fraqueza feminina, ou gemidos, ou choro desesperado, ou até mesmo um desmaio. Nenhum dos 4 evangelhos registra algum tipo de atitude de Maria. O que nós vemos, o que parece ser, é um sofrimento em silêncio. Isto não quer dizer que a sua dor era menos real, nem por isso. Lembrem-se, ela viu a fronte do Senhor picada de espinhos, mas ela não podia fazer nada enquanto a isso. Viu as mãos e os pés pregados a sangrar, ela não podia limpar, ligar, vendar os seus pés. Ela ouviu da sua sede e ela não pôde saciar essa sede. A dor era profunda no seu espírito. Ela vê as multidões a zombar, ladrões a zombar, sacerdotes a zombar, soldados indiferentes e o seu filho, o Salvador, a sangrar, ferido, a ponto de morrer. Ali estava ela, a assistir a este cruel e aterrador quadro. Iria surpreender-nos a nós se Maria desmaiasse. Iria surpreender se ela virasse o rosto. Iria surpreender se ela se fosse embora daquele lugar. Não. Era o que talvez nós esperaríamos, mas não, ela permanece ali em silêncio a contemplar o seu filho naquela cruz. E nós nos perguntamos como ou porquê. Acredito que naquele momento em que ela está ali pendurada na cruz a sofrer, ela está no seu pensamento a lembrar as palavras de Simeão. No seu coração brotou esta profecia de que uma espada iria trespassar a sua alma ou o seu coração. Ela lembrou-se até mesmo dos textos do Antigo Testamento que falavam acerca do sofrimento do seu filho. Em outras palavras, Maria sabe que o que está a acontecer não é simplesmente um incidente injusto com a vida do seu filho. Não é simplesmente um acidente na história. Não é nada disso. Ela sabe que o que está a acontecer é o plano eterno de Deus para prover para mim e para ti salvação. Para resolver o nosso maior problema. Para dar solução à nossa condenação. Para livrar-nos daquilo que merecemos. Ela sabe isso. Aliás, não se esqueçam, nós não pensamos como os católicos romanos. Ela não está ali junto à cruz para ser uma corredentora da humanidade, não. Ela está ali junto à cruz, entendendo a necessidade de que seu filho seja pendurado na cruz por ela também. Ela precisa dessa salvação. Ela precisa que o seu filho morra por ela. Ela entende que é isto que está a acontecer. Sim, ela está a sofrer. Sim, é o seu filho na carne que está ali a ser morto, mas ao mesmo tempo ele precisa de ser morto para salvar a minha alma, para salvar a minha vida. Esta foi a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Diz assim, Atos capítulo 2, versículos 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis.
Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então o que está acontecendo na cruz do Calvário não é um acidente, não é algo inesperado. É o plano de Deus para salvar-nos. É o que Deus sempre quis, é o Senhor a usar as ações perversas dos homens para prover tanto a gentios como a Israel a salvação que todos nós necessitamos. Lembra-te, não é a força dos homens a prevalecer sobre a força de Deus. Não é o império do mal a prevalecer sobre o reino da luz. Não é nada disso. É o plano de Deus para salvar-nos. Ao longo da história da humanidade, Deus usou vários profetas para fazer-nos cientes da sua provisão, do seu cuidado. Deus, desde a fundação do mundo, imolou o seu cordeiro. Jesus na cruz era o que se esperava, era o necessário para a nossa salvação. Aliás, dentro da providência de Deus, é incrível que nós tenhamos uma data. Nós, gentios, tenhamos uma data na história para relembrar a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Para lembrar-nos de que Deus deu tudo o que era necessário para cuidar da tua alma e da minha alma. E Maria está ali junto à cruz a dar testemunho disso. Em segundo lugar, estas palavras saíram da boca de um filho perfeito. Estas palavras saíram da boca de um filho perfeito. Um dia, alguém aproximou-se do Senhor Jesus e perguntou-lhe qual era o grande mandamento da lei. A isto respondeu o seguinte, o Senhor Jesus, Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, e os profetas, desde Josué até Malaquias. Toda a lei contempla estes 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Agora, deixa-me dizer-te e deixar-te isto bem claro. Em toda a história da humanidade, só houve um homem que viveu estes 2 mandamentos perfeitamente, totalmente, verdadeiramente. E esse homem foi o Senhor Jesus Cristo. Foi a única pessoa que foi perfeita nos seus relacionamentos. E isso fica patente ali na cruz do Calvário. No seu primeiro sermão, a uma multidão de pessoas, conhecido como o Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus 5, 17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em outras palavras, Jesus veio viver tudo aquilo que a palavra de Deus demandava dos homens. Desde Adão até hoje, todos os homens transgrediram a lei e os profetas. Mas ali na cruz está o único que sempre fez a vontade de Deus. E ali está uma mãe que pode dar testemunho de que o seu filho cumpriu toda a lei, cumpriu toda a vontade de Deus. E de uma forma muito específica, à luz daquilo que está a ser dito, que honrou o seu pai e a sua mãe. É interessante, o Senhor Jesus tem agora muito perto de 33 anos de vida. Já deixou anos para trás em que ele devia ao seu pai e à sua mãe obediência. Mas há algo que ele não deixou de dar aos seus pais: honra, honra, honra. Nos últimos momentos da vida, pendurados no madeiro maldito, o Senhor Jesus pensou naquela mulher que o amava, pensou na sua necessidade presente e deu-lhe uma provisão para o futuro. Confiou a vida dela ao seu discípulo amado.
Provavelmente aquele que mais entendia acerca do amor do Senhor Jesus Cristo. Ao confiar os cuidados de Maria ao discípulo amado João, Jesus estava também a pensar no facto de que Maria era viúva. Lembrem-se que, mais ou menos depois de Lucas 2, José desaparece da história. Em João capítulo 2, nas bodas de Canaã, só está Maria, José não está lá. É muito provável que nesse tempo, entre mais ou menos os 12 anos do Senhor Jesus, até o momento em que ele começa o seu ministério, que José tenha morrido e Jesus tenha assumido a liderança do lar e o cuidado do lar, e agora ele está a ponto de morrer e é necessário cuidar desta viúva. Naquele tempo não havia segurança social, não havia subsídio para as viúvas, não havia uma pensão para cuidar dela, era necessário filhos. E ali está Jesus a entregar este cuidado a João. Ali, como a última gota de vida, está o Senhor Jesus a cumprir toda a justiça de Deus. Notem, Provérbios 23, 22 diz o seguinte: ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ali está o Senhor Jesus a cuidar da sua mãe agora idosa. Quando olhamos para isto, sem dúvidas, ficamos aquém. Todos nós temos falhado com os nossos pais. Alguns de nós nos esquecemos de lhes mandar palavras de afeto. Às vezes somos impacientes com eles, descuidamos das suas necessidades. Às vezes não queremos perder o nosso tempo com eles. Mas notem Jesus ali pendurado na cruz, a cumprir até o último segundo de vida tudo aquilo que Deus requeria de um filho. Honra aos seus pais. Agora, isto era necessário também. A cruz não foi um acidente e cumprir toda a justiça não foi um acidente. Eu e tu precisávamos que aquele que fosse substituir-nos na cruz, que aquele que fosse morrer no nosso lugar, fosse totalmente justo, que cumprisse toda a lei, que cuidasse totalmente dos seus pais. E este foi Jesus. Eu e tu precisávamos de alguém que fosse total e verdadeiramente justo, perfeito, como Deus é perfeito, para ser o nosso substituto. Eu e tu estávamos na mira da ira e da justiça de Deus. Muitas foram as nossas desobediências, mentiras, palavras tortas, malcriadas aos nossos pais. Não sei se acontece contigo, mas quando nos juntamos em família lá em casa, a minha mãe gosta muito de contar as coisas terríveis que eu fazia. E esse momento relembra como eu precisava deste Salvador, de como eu precisava deste substituto, de como eu precisava de um filho perfeito que morresse por um filho imperfeito como eu e como tu. Estas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus são importantes porque demonstram a sua perfeição, a sua justiça. E por isso ele pode ser o Cordeiro perfeito e justo para morrer por ti e por mim. Em terceiro lugar, estas palavras se deram quando foi abandonado por todos, menos um. Quando foi abandonado por todos, menos um. Para além da separação de Deus que o Senhor experimentou naquelas horas na cruz, isto iremos ver no próximo ano, as famosas palavras: Pai, porque me desamparaste. Também neste momento horrível, ele tem o abandono dos seus discípulos. Jesus Cristo foi rejeitado e desprezado pelo seu próprio povo. Nestes momentos de extremo sofrimento e humilhação, foi abandonado pelos seus, que estiveram sempre com ele durante 3 anos. Os 11 que o tinham acompanhado ao longo do seu ministério deixaram-no na hora da maior necessidade. Alguns deles, antes disto tudo acontecer, vangloriaram-se e disseram o seguinte, notem, Mateus 25, 56, então os discípulos todos deixando-o fugiram. Mateus 26, 31, notem as palavras do Senhor Jesus aos discípulos: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E notem Mateus 26, 35,
Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Então todos os discípulos disseram o mesmo. Mas a verdade é que nenhum deles se manteve firme e todos o negaram. Todos o abandonaram. E por causa deste abandono pecaminoso e da negação dos 11, Jesus foi escarnecido e zombado pelos seus inimigos. Os discípulos escandalizaram-se, tiveram vergonha do Senhor Jesus, tiveram vergonha de estar na sua presença, consideraram que Jesus era uma ameaça para eles. Enquanto Cristo se entregava aos inimigos, eles procuraram um refúgio no esconderijo mais próximo. Apenas somente um procurou o Senhor Jesus quando este estava pendurado na cruz da vergonha. Este era João. Embora o nome não apareça no Evangelho, aparece o discípulo amado. Este discípulo amado era João. É o único que encontramos ali ao pé da cruz do madeiro. Maldito. Ali estava João, ele tinha voltado para o lado do seu Senhor e lá recebeu esta abençoada comissão de Jesus. Isto é interessante porque quando leio este momento e penso nesta consideração destas palavras, lembro-me sempre que nestes 31 anos de crente, de estar no Evangelho, de muitos que estiveram comigo, que também fizeram uma profissão de fé, que foram batizados e que por uma ou outra razão abandonaram o Senhor. Foram embora. Negaram-no. Tiveram vergonha dele. Não quiseram mais estar com ele. Não quiseram mais segui-lo. Não quiseram mais obedecê-lo. Assim foram muitos na minha vida cristã. Foram como os discípulos. Ou são como os discípulos. No entanto, nestes anos também tenho visto que muitos que fizeram isso voltaram, arrependeram-se, tal como os discípulos fizeram. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles voltaram para o Senhor, voltaram para segui-lo, para amá-lo, para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Por isso a nossa oração, talvez esta seja a tua situação, é que o poder e o cuidado de Deus te coloquem novamente ao pé da cruz. E que como João encontres paz e contentamento para a tua alma. Sabem, João foi recompensado pelo Senhor Jesus quando recebeu dele esta comissão de cuidar da mãe dele. E não tenho dúvidas que todos aqueles que regressam ao Senhor serão recompensados. E Deus os usará para a sua glória. Por isso, este momento, estas palavras do Senhor Jesus para com este discípulo, esse momento que ele vive de abandono, é uma relembrança de que há pessoas que abandonam, mas também há algumas que irão voltar para segui-lo verdadeiramente. Por último, estas palavras demonstraram que atender a responsabilidades espirituais não nos justifica de não atender às naturais. Muitas vezes, e este ponto é de uma forma muito específica para aqueles que são membros da nossa igreja, aqueles que estão envolvidos na nossa igreja. Muitas vezes existe um encorajamento, uma exortação pastoral para que possam servir a Deus, para que estejam envolvidos na obra de Deus. E isso é um facto. Mas existe o outro lado da moeda, que é muito importante. E isto nós encontramos nesse momento ali na cruz. O Senhor sofreu, ou está ali a sofrer, para pagar o preço pelo pecado do homem. Ele estava envolvido no maior e mais estupendo acontecimento da vida, ou da história humana. Ele estava prestes a satisfazer as justas exigências de um Deus irado e santo. Ele estava a ponto de realizar a obra pela qual ele se tinha tornado homem. No entanto, mesmo naquela circunstância, ele não esquece da sua responsabilidade natural. Não deixa de tomar providências para aquela que, segundo a carne, era a sua mãe.
Então ele deixa-nos aqui uma grande lição. Não há nada de espiritual, mas nada de espiritual em estar todo o tempo na igreja e não atender às necessidades da família, às obrigações do lar. Não haveria nada de espiritual na minha vida se eu passasse o tempo todo a pregar, o tempo todo a evangelizar, a ensinar a palavra de Deus e não cuidasse da minha esposa e dos meus filhos. O cuidado do Senhor com a sua mãe nas últimas horas foi um rasgo essencial do seu caráter. E foi assim ali na cruz. Ele estava a fazer a obra suprema da salvação, mas enquanto o fazia não se esqueceu de providenciar para a sua mãe. Por isso o profeta Isaías disse que ele seria chamado maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso em cada uma das suas obras. Ele é maravilhoso na sua pessoa. Ele é maravilhoso na sua obra de redenção. Ele é maravilhoso com a sua vida. Ele é maravilhoso na sua morte. Ele é maravilhoso em cuidar do seu povo. Se ele teve este cuidado com Maria nos últimos segundos da sua vida, com razão nós podemos dizer, como o autor de Hebreus, Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos irá desamparar. Ele sempre irá cuidar de nós. Ele sempre terá forças e poderes para providenciar tudo aquilo que eu e tu precisamos. E aquilo que mais precisamos era aquilo que Maria precisava ali junto à cruz. É a salvação. Esse é o maior cuidado que Deus pode ter por ti e por mim. A salvação das nossas almas. Depois de pronunciar estas palavras, o Senhor irá dizer mais 3 afirmações e Ele irá morrer. Entregar o seu espírito. Ele irá ser sepultado e a sua mãe estará envolvida no seu sepultamento. Ele verá o seu filho colocado ali na cruz, ou melhor dito, no sepulcro de José de Arimateia, e depois disso acontecer, ela voltará com as mulheres ao sepulcro e ela verá o seu filho ressuscitar dos mortos. Que incrível! Essa ressurreição foi, sem dúvidas, também parte da provisão e da providência de Deus para ela e para mim e para ti. Porque se o Senhor Jesus não saísse do túmulo, então eu e tu não saberíamos nunca se Deus tinha aceito o sacrifício de Jesus em nosso favor. Eu e tu não saberíamos se Jesus realmente fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Mas porque Deus o ressuscitou dos mortos, tudo o que Ele fez foi aceito pelo Pai. O seu sacrifício foi suficiente. Não há mais nada a acrescentar. A ressurreição demonstra que eu e tu podemos ser agora justificados por meio daquele que se levantou dos mortos. Além disso, a ressurreição é tão importante que é a garantia de que eu e tu, um dia, quando nos deitarmos na morte, quando eu e tu fomos também sepultados, iremos ressuscitar para a vida. Iremos estar com Ele para sempre. Os nossos corpos serão glorificados. Estaremos na eternidade sem pecados, sem mais dor, sem mais pranto, longe da ira de Deus, debaixo do seu favor e do seu amor e do seu cuidado por toda a eternidade. Isto pode ser a tua história nesta manhã. Só precisas de fazer como Maria. Quando o Senhor Jesus ainda estava no seu ventre, ela orou. E ela disse o seguinte a Deus: Senhor, quão grandes são as tuas obras. E como tu, Senhor, olhaste para mim e me contemplaste, sendo o meu Salvador. Sendo o meu Salvador. Esta pode ser a tua oração esta manhã. Podes dizer exatamente isso a Deus. Clama a Ele pela salvação que Ele dá através do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Cuidado que esteve sempre presente. Mesmo quando as circunstâncias eram adversas, mesmo quando
estavas ali pendurado na cruz e podias pensar somente na tua dor e podias pensar somente nos ultrajes e no maltrato, na zombaria, no escárnio que sofrias, mesmo ali na cruz, estás a cuidar do teu povo, a cuidar de uma forma específica da tua mãe, de Maria. E esta Maria, Senhores, é como qualquer um de nós, uma pecadora necessitada do teu cuidado. E, Senhor, nesta manhã eu te rogo que este teu cuidado, que este teu favor, que esta tua graça se estenda a algum pecador no nosso meio. Que abras os seus olhos e que, como Maria, olhe para a cruz e veja na cruz o seu Senhor e o seu Salvador tomando o seu lugar, morrendo a sua morte, pagando o preço que ele devia pagar, levando sobre si a ira de Deus e morrendo naquele lugar, sendo sepultado para ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Senhor, vem e salva. Oramos para que também, ao relembrar esta história, o teu povo seja santificado e animado e encorajado a continuar confiante no teu cuidado sobre todos nós. Nós te agradecemos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amém.